Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelino. Pessoal, hoje eu vou falar de um tema muito bacana, tá bom? São artigos científicos, tá? Eu vou tentar dar uma orientação geral para vocês o que é um artigo científico, tá bom? Mas antes eu vou pedir gentilmente, tá pessoal, para que vocês se inscrevam na minha página, tá? Aqui no YouTube, ativem as notificações. Caso você não esteja ainda no grupo no Facebook lá, o Lean Six Sigma 4.0, peço para que você também entre no grupo, tá? Na página também Lean Six Sigma 4.0 e no LinkedIn, tá bom, pessoal? É sempre com Lean Six Sigma 4.0. E se quiser fazer parte da minha rede também, estará muito bem convidado, bem convidada, tá bom? Mas vamos ao que interessa, tá, pessoal? Vamos falar sobre artigos científicos, tá bom? Por que, pessoal, que os artigos científicos são tão importantes? Bom, vamos começar por aqui mesmo, né, pessoal? Então aqui veja, nós vamos falar, este artigo científico está falando sobre Lean e Six Sigma, tá? Em logística, tá bom? A Pilot Survey Study em Singapore. É um estudo, né, é uma pesquisa, um survey, né, em Singapura. Na verdade, são indústrias de logística, né? Indústrias logísticas, serviços, né, de logísticas prestado em Singapura. Então, esse artigo vai falar disso aqui nesse artigo, tá? Bom, esse é o tema principal e ele vem, né, pessoal, destacado no artigo. Então, é fácil reconhecer qual é o título do artigo científico, tá bom? Isso é importante, pessoal? Sim, isso é muito importante. Mas, mais importante do que o título, são os pesquisadores, pessoal. Quem trabalhou nesse artigo? Quais são os nomes dos pesquisadores que estão, né, nesse artigo? E nesse caso aqui, né, tem o senhor Abraham Zhang, tá? O Wen Lu, Yang Yanxi, tá? E outros convidados, tá? Mas só isso, pessoal? Não, né? Tem também a questão das universidades que a gente está olhando, né? Que a gente está analisando. Será que elas são importantes? Bom, veja que só nessa brincadeira nós estamos falando de pesquisadores, né? Ou pesquisadoras, tá? Muito importantes em universidades muito importantes. Veja que tudo isso vai dando muita credibilidade para o seu artigo e ele começa a atrair interesse, né, para estudo, seja ele para a construção do seu TCC, para a construção da sua dissertação, para a construção da sua tese de doutorado, bom, para constituir a documentação que você precisa fazer para a sua para você conseguir o seu certificado, seja ele, né, em qual grau for, tá bom? Muito bem, tudo isso é importante, pessoal. Mas só isso? Não, não é só isso não, tá? Quem publicou isso? Qual o journal que publicou isso, tá? E aqui nesse caso, né, pessoal, nós temos este journal aqui, ó, tá? Este journal aqui, International Journal of Operation and Production Management, é um super jornal, pessoal. É claro que existem outros journals bons também, mas esse aqui realmente é um que tem uma grande credibilidade mundialmente, né, pessoal? Nós não estamos falando aqui só do Brasil, nós estamos falando em termos mundiais. Esse aqui é um jornal de ampla respeitabilidade, tá bom? Então vejam, né, pessoal, que esse artigo ele é composto, né, por estes pesquisadores, né, Abraham Zhang, um importante autor, inclusive ele me ajudou, né, na minha dissertação. Eu devo, né, alguns obrigados para esse ilustre pesquisador aqui, porque ele realmente me ajudou na minha dissertação. E tenho também, né, neste journal, é por isso que eu estou apresentando inclusive o artigo dele, né, sou muito grato a essa pessoa, tá? E ele, junto com outros pesquisadores, né, construíram este documento, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre este documento. A intenção aqui, né, pessoal, é mostrar basicamente como funciona a estrutura de um artigo, tá? Um artigo, pessoal,
um artigo científico, ele é encontrado dentro das grandes bases científicas, né? Como, por exemplo, o Google Acadêmico, né? No Google Acadêmico você vai encontrar com certeza vários artigos científicos, seja do assunto que você estiver estudando, né? Se você estiver estudando sobre Lean Six Sigma, você vai lá, né, digita em inglês lá, ou até mesmo em português, e você vai, né, verificar uma lista de vários, né, artigos científicos, tá? E aí você tem que estudar a credibilidade de cada um desses artigos, tá bom? Lógico, né, que tudo que está e que todos os artigos que estão nas bases científicas, obviamente que são bons artigos, né? Já são artigos que passaram ali por revisões de outros pesquisadores, tá? Mas tem uns que são mais respeitados, né, e outros nem tanto, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque tem artigos que foram, né, muito citados, eles chamaram muita atenção da ciência, dos pesquisadores e começaram a ser citados. O que é ser citado um documento, pessoal? É quando você pega ele como referência. Você utiliza esse documento para dizer, olha, não sou só eu que estou falando, não. Existem outros pesquisadores que também já estão falando o que eu penso. Por isso a importância da citação, né, pessoal? Então veja que um artigo científico, ele é bastante embasado, né, em fatos, dados e também em credibilidade dos que citam esse documento, né? Então, esse documento vai ganhando credibilidade, tá bom? Então é sempre bom olhar quem citou o documento e quantas citações você tem. Isso é um dos fatores que mostram para você se esse documento tem ou não credibilidade, tá bom? Então, saber disso é importante, do número de citações, quem fez o documento, qual é o journal. Veja que um documento como um artigo desse porte é um super documento, né, pessoal? É um documento que realmente tem bastante seriedade atrás dele, né? É feita uma pesquisa ampla, uma pesquisa séria. E só isso? Não é só isso não, né? Ele é validado por outros pesquisadores, tá bom? Ou outras pesquisadoras, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, aqui eu vou falar para vocês basicamente dos principais tópicos, pessoal, de um artigo, tá? Então, é o abstract, né? Que na verdade é uma espécie de um resumo do que o documento vai falar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais pontualmente do abstract, tá? Depois você tem a introdução, tá? Na introdução, a gente vai também detalhar o que acontece nesse momento aqui no artigo, tá bom? Depois da introdução, tem a revisão da literatura, tá? A revisão da literatura também é muito importante dentro de um artigo, tá? E nós temos também a metodologia que o estudo foi montado, tá? Qual a metodologia que esse estudo foi montado? Como se extraíram os dados, tá bom? Então tem essa parte também que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu vou utilizar este artigo para mostrar basicamente para vocês como é feito isso, tá? Muito basicamente, né, pessoal? Eu não quero aqui, né, formar, dizer para vocês exatamente como se constrói um artigo, como se constrói um TCC, como se constrói uma dissertação ou uma tese. Não, não é isso, tá? A ideia é mostrar para vocês a credibilidade que tem um documento desse, tá? Para que vocês tenham, sim, né, a iniciativa de pesquisar artigos científicos também, né? Não só ficar vendo, né, propagandas que às vezes não têm uma base científica bacana, tá bom? Então essa que é a ideia, tá bom? Muito bem. Então, depois da metodologia, existe a análise dos resultados e as descobertas, tá? Então, nessa parte do artigo, vai ser explorado o que foi descoberto, né? E vai ser detalhado isso, os resultados, vai ser mostrado. Qual é o objetivo de tudo isso, né, pessoal? Convencer o leitor, seja ele um pesquisador ou não, né?
É lógico que esses artigos, eles normalmente são documentos muito técnicos, né? Eles estão direcionados às pessoas que realmente entendem do assunto, tá? Então, para você ler um artigo, vocês têm que ter uma base, né, muito boa a respeito do assunto, porque senão você fica perdido, né? Você realmente não vai entender muito do que o artigo está falando. E normalmente esses artigos de tão específico eles são, que eles precisam ser consultados não só uma vez, mas várias vezes, para que ele seja realmente validado, para que ele seja entendido, né, considerado uma referência na área, tá bom? Muito bem. Logo depois dos resultados, pessoal, vem a fase de ao setor, né, do artigo, vamos dizer assim, a parte do artigo, aonde a gente tira as conclusões, tá, pessoal? Deixa eu até achar aqui para vocês aqui, para eu mostrar as conclusões. E aqui está, né? Nessa parte aqui, pessoal, é fechado o documento aonde as conclusões, né, as principais conclusões, tudo aquilo para que o estudo foi direcionado, né, começam a aparecer aqui nas conclusões. É nesse momento onde o autor, né, os autores, os pesquisadores, as pesquisadoras, né, se concentram para mostrar com bastante clareza, né, com base nos dados e nos fatos que foram apresentados nesse artigo, as conclusões. Dizer qual é a contribuição que aquele documento deu para a ciência através das conclusões, tá? É uma parte muito importante, né, pessoal? Por quê? Porque vai mostrar realmente quais o néctar, vamos dizer assim, né, entre aspas, o néctar desse, a parte mais importante desse artigo, tá bom? Então aqui nas conclusões, aonde nós verificamos todas as informações realmente importantes do artigo. Depois disso, né, pessoal, depois das conclusões, vem a listagem das referências, pessoal. Por que é importante ter as referências de um artigo? Horas, porque o documento, esse artigo, pessoal, ele vai buscar, né, referência em outros documentos também. Obviamente que esses outros documentos também são muito carregados de credibilidade científica, né, pessoal? Aqui nós estamos falando de ciência, tá? De coisas comprovadas. Não é de eu acho que talvez. Não, não existe isso dentro da ciência, pessoal, tá? Então, dentro dos artigos científicos, não existe eu acho que, talvez, não existe. Então, os artigos científicos são bastante, né, sistemáticos, são inclusive verificados por outras pessoas, por outros pesquisadores, para que seja validado esse documento e depois publicado. Então, quando um artigo é publicado, é porque ele passou por todo esse processo de validação, tá bom, pessoal? E essas referências que existem aqui são referências sempre muito boas, se não ótimas ou até mesmo excelentes, né? Então, estas referências que acompanham este artigo também são documentos que podem ser pesquisados sobre o assunto para a validação desse documento. Veja, pessoal, que aqui essa é uma explicação global ainda, né? Eu estou mostrando para vocês os principais, né, os principais setores de um artigo, né? Mas vamos voltar, né, pessoal, tentar detalhar um pouco mais ainda, né, a questão dos artigos científicos, tá? E por que nós estamos falando de artigos científicos, né, pessoal? Porque qualquer cidadão comum, né, qualquer pessoa hoje em dia, ainda bem, né, com a internet, pode procurar esses artigos científicos. E não só pode, como deve, né, pessoal? Procurar referências adequadas para os seus documentos, né? Não é ficar simplesmente acreditando em tudo que as propagandas falam, né? Em tudo que todo mundo fala por aí. Não, não precisa ser assim, né? Você pode ter, sim, referências confiáveis baseadas na ciência. Então você não precisa ficar dependendo, né, de propagandas. Não que toda propaganda também seja ruim, né, pessoal? É claro que não, né? Existem propagandas também baseadas na ciência. Eu não estou desmerecendo todo mundo que está trabalhando, não é isso.
né? Mas tem que tomar cuidado, porque sempre existem pessoas mal intencionadas também em qualquer meio, né? Então, nós temos que nos proteger destas pessoas, tá bom? Então, eu quero deixar bem claro aqui também, né, que existem sim pessoas sérias, né, fazendo um trabalho muito sério, né? Bom, mas muito bem, vamos falar agora a respeito, né, do abstract, tá? O abstract é uma parte compactada do artigo, né, pessoal? E embora seja compactada, ela dá uma noção muito boa do que esse artigo vai falar. Quais são os principais assuntos, né? Então o abstract, pessoal, normalmente ele é separado, né, nestes temas aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui para eu conseguir apagar aqui as marcações. Então o abstract, pessoal, normalmente ele é dividido nestas partes aqui, ó. A proposta, tá? A metodologia, né? Qual é o projeto, como é a metodologia desse seu estudo, tá? As descobertas, as limitações deste estudo, o que está limitando este estudo, né? É sempre importante dizer do que você vai falar e o que está limitando, né, esse estudo, tá bom? As implicações práticas no mundo real, né? O que esse artigo impacta no mundo real, tá? E o valor, né, pessoal? O valor e a originalidade deste documento, tá? Então veja que o abstract vai dando para você já uma muito boa noção do que vai se falar sobre do que esse artigo vai falar, tá? Então aqui, por exemplo, né, a proposta deste artigo, né? Este artigo ele vai falar sobre Lean Six Sigma direcionada, pessoal, à parte de logística, tá? E já deu uma dica aqui, né, pessoal? Ela estudou empresas de manufatura, tá? Empresas também de healthcare, né, que são cuidados da saúde, né? Então são estética, né? Seriam perfumes, bom, indústrias conectadas a beleza e esses tipos de materiais, né? Então foram estudadas empresas nestes setores de manufatura e healthcare, tá? E foi feita uma pesquisa, né? Uma survey, uma pesquisa através de questionário, tá? Então aqui mostra na metodologia que foi feito uma survey, né? Que é um dos tipos, né? Uma das metodologias empregadas para a construção de um artigo. São surveys que são, né, normalmente utilizadas para a construção de um artigo, entrevistas, tá? Cálculos, simulações. Bom, existem vários tipos de metodologias para a construção de artigos, tá, pessoal? Não vou elencar todos aqui, mas existem, tá bom? Aqui, né, pessoal, este estudo foi feito com 410 empresas, tá? E tem aqui basicamente o corpo da metodologia como foi feito essa metodologia. A intenção no abstract aqui é dar um overview, né, pessoal? Dar uma visão global sobre como foi feita a metodologia. Depois, ao longo do artigo, obviamente que isso é detalhado obrigatoriamente. A metodologia precisa, deve, né, obrigatoriamente estar muito clara, pessoal, no artigo. Não dá para ser mais ou menos. A metodologia tem que ser muito bem construída para que realmente convença o leitor, né? Convença quem está lendo de que a metodologia está correta, né? Ou seja, está bem feita naquele artigo, tá bom? Depois tem as descobertas, né, pessoal? O que estes dados, o que essa metodologia, essa extração de informações levou? Então, quais foram as descobertas? O que aconteceu? O que aconteceu depois, né, que esses dados foram coletados? Qual foi a análise? Quais foram, né, as grandes descobertas encontradas nesse estudo, tá bom? Daí tem as limitações do estudo. Bom, aqui, por exemplo, ele se limitou, né, ao mercado asiático lá, né, aquela parte, né, a empresas asiáticas. Então está limitado lá a esses tipos de empresas. Poderiam ser empresas norte-americanas? Poderiam, mas esse estudo não trata das empresas norte-americanas e muito menos das empresas da América do Sul. Bom,
Vejam que quando você limita, aqui no caso é uma limitação geográfica, né? Poderia ser outro tipo de limitação, tá? Mas está claro aqui que existem limitações para esse estudo, tá? Muito bem, né, pessoal? E aqui mostra qual é o impacto, né? O impacto deste estudo, tá? No meio acadêmico e no meio prático. Então aqui o autor tenta mostrar para vocês, né, para o leitor, qual é, né, o valor desse documento, o que ele realmente traz para o meio científico e para o meio de aplicação no mundo real, tá? Aqui tem também, né, as palavras-chave, pessoal. Quais são as palavras as quais, se você procurar lá nas grandes bases de dados, né, como o Google Acadêmico, ou outras bases das grandes universidades, né, no mundo, tá? Bases de dados como base de dados da USP. Poxa, tem um monte de bases de dados muito boas para se extrair artigos dentro da internet, tá, pessoal? Também não vou listá-las aqui, mas sim, tem uma imensa base de dados muito confiável, científica, as quais nós podemos sim extrair lá artigos muito bons, tá? Muito bem, então as palavras-chave aqui são Six Sigma, Logistic, Lean, Singapore, Process Improvement, tá bom? Então com essas palavras aqui, você vai encontrar, né, este artigo, tá? E esse tipo, né, o tipo desse artigo aqui é um artigo de pesquisa, tá? Research paper, tá bom? Muito bem, pessoal. Logo depois aqui do abstract vem a introdução. Que na verdade, né, pessoal, a introdução, eu não sei nem se eu posso dizer isso, mas é talvez a parte mais importante do artigo, né? Aí você pode se perguntar por quê? Bom, porque na introdução, a introdução precisa realmente conter todos os elementos da sua pesquisa. Não pode faltar nada. Todos os elementos importantes da sua pesquisa. Se faltar alguma coisa aqui, né, o leitor pode não se interessar pelo artigo, pode deixar de se interessar. E tem que também ser exposto aqui os pontos positivos, os pontos bacanas da sua pesquisa, para atrair a intenção, o interesse mesmo do leitor, né? Veja que aqui não é a questão, né, de ficar fazendo, né, show aqui com as palavras. Não, não é isso. A linguagem científica é uma linguagem muito sistemática e correta, né, pessoal? Ninguém admite aqui na linguagem científica grandes exageros, né, e ficar exaltando alguma coisa de uma maneira, né, em forma de propaganda. Não, não é isso, né, pessoal? Você tem que descrever aqui e provar com fatos e dados. Então você não pode ficar escrevendo aquilo que não existe, escrevendo aquilo que não está correto. Não é assim. Então a introdução tem que ser muito bem escrita também, para que o leitor entenda, mas não só isso, confie no seu documento, tá? E é por isso que vem as citações, né, pessoal? Olha aqui, ó, as citações, né? Estas citações aqui vão dando credibilidade para o documento. Por quê? Porque essas citações são referências muito importantes que podem ser acessadas, podem ser verificadas também. E elas estão aonde essas citações, né? Aonde está o detalhe dessas citações? Lá embaixo no documento em referências. Uma vez que você busca lá, você vai conseguir acessar também o documento que está sendo citado aqui, tá bom? E aí você pode tirar as suas conclusões a respeito desses documentos que estão sendo citados aqui, tá bom? Muito bem. Então a introdução, pessoal, a introdução tem que ser muito bem construída e elencando os principais, né, os principais temas da sua pesquisa, como por exemplo, para que ela se propõe, qual é o objetivo da sua pesquisa, qual é a metodologia que foi implementada, quais foram os resultados coletados disso, né? Quais são as limitações, novamente, você precisa mostrar aqui na introdução. Veja que a introdução é um
ponto muito importante do artigo. Ele obrigatoriamente tem que explicar o que vai acontecer nos próximos capítulos, né, do seu artigo, tá bom? Então, por isso que ele tem que ser muito bem detalhado, tá bom? Inclusive, né, pessoal, a introdução tem que explicar quais são os gaps na literatura, né? O que esse artigo se propõe a resolver? O que esse artigo vai fazer? Qual é o assunto que ele está tentando resolver? Qual é a dor, né, no meio acadêmico ou no meio prático que ele está tentando, né, eliminar ali, tá bom? Então veja que a introdução é muito importante, tá bom? Bom, tão importante quanto a introdução, né, pessoal, é a revisão da literatura. E aí você pode se perguntar, puxa vida, né? Eu já sofri para fazer, né, uma introdução, agora eu tenho que fazer a revisão da literatura. Exatamente, né? Você tem que suportar toda a sua pesquisa com uma literatura condizente com a pesquisa que você está fazendo. Então, tudo aquilo que você falou que vai fazer tem que estar ancorado na ciência. Não é ancorado em, né, conversas que você ouviu, informações do WhatsApp, bom, informações que não tenham base científica. Você tem que buscar bases científicas para colocar no seu artigo, tá bom? E essas bases científicas têm que ser muito bem construídas, né, pessoal? Todo o texto de revisão literária tem que ser muito bem construído. Por quê? Porque ele tem que suportar toda a sua obra, né? E suportar de uma maneira convincente, né, pessoal? Não basta você ficar colocando, enchendo um monte de palavras ali, não. Você tem que convencer o leitor que o que você está falando está alinhado com a sua pesquisa. O que você está buscando na ciência está alinhado com a sua pesquisa. Não é simplesmente jogar as palavras aqui e tá tudo certo, né? Jogar os assuntos que têm conexão com a sua pesquisa e tá tudo certo. Não, não é assim, pessoal. Você tem que deixar tudo isso muito bem amarrado, tá? Para que você consiga convencer o leitor, né? Ou os pesquisadores, né? As pesquisadoras que vão avaliar esse documento, tá bom? Muito bem, então esse documento, né, específico está tratando de Lean Six Sigma, né, pessoal, de uma maneira global e está estudando as bases, né, Lean Six Sigma, tá bom, pessoal? E aí ele entra com vários, né, pessoal, autores de peso aqui para validar, né, para dar credibilidade ao seu artigo. É assim que se faz, pessoal? É claro, né? Você quer que no seu documento você tenha pessoas que realmente sabem do que estão falando, pessoas que estudam o assunto há muito tempo. Então essa que é o objetivo para a construção de um documento, tá bom? Muito bem, logo depois, né, pessoal, da revisão literária, tá? Vem a construção da metodologia e coleta de dados, tá, pessoal? Então você tem que determinar como vai ser a metodologia que você vai aplicar no seu artigo. Existem vários tipos de metodologias, pessoal, tá? Aqui, nesse caso específico, foi utilizado uma survey. O que é uma survey, pessoal? São questionários enviados a pessoas específicas, os quais esses questionários vão ser respondidos. Logo depois disso, todos os dados desses questionários vão ser compilados, vão ser analisados, né? E vão gerar informações, tá? E depois vão gerar também conclusões baseados nesses dados, nesses fatos coletados nessa survey, pessoal. Existem outros tipos de metodologias, tá, pessoal? Os quais nós não entraremos aqui no detalhe. Bom, o que eu tenho a dizer sobre metodologia? A metodologia certa no estudo certo impacta muito fortemente no seu documento. Se você escolheu a metodologia correta, obviamente que o seu documento aí vai ganhar ainda mais credibilidade, né, pessoal? Porque além de você ter nomes muito bons conectados ao seu documento, você tem também uma metodologia muito robusta, os quais você está conseguindo extrair os dados de maneira assertiva, tá? Então a metodologia ela é também crucial para o seu artigo, tá bom? Não dá para escolher
uma metodologia errada, pessoal, para fazer o seu documento. Escolher uma metodologia errada, pronto, você simplesmente invalidou o seu artigo, tá bom? Então aqui, né, pessoal, nessa parte do documento é explicada detalhadamente a metodologia, como ela funciona, como foram extraídos os dados, ou seja, exatamente, né, é bastante detalhada a metodologia, tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês que realmente existe um detalhamento e essa metodologia você também tem que convencer de que a sua metodologia está correta, tá bom? Através de citações, bom, começa tudo de novo, né, pessoal? Muito bem, logo depois, pessoal, se você aplicou a metodologia corretamente, se o seu documento está sendo muito bem construído, chegou a hora de mostrar os resultados do seu trabalho. Mostrar aqui veio, né, este estudo. O que ele veio fazer? Mostrar quais foram as descobertas que foram geradas através deste documento, através da extração dos dados desta metodologia, tá? Então você precisa listar essas descobertas. Aí você pode perguntar, puxa vida, mas e se não tiver descoberta nenhuma? Acontece isso? Sim, acontece isso. E às vezes até um documento desse também é muito importante. Olha que bacana, né? Um documento desse, às vezes, é importante existir, né? Como um registro de que o assunto foi estudado, mas de que não se chegamos a conclusão nenhuma. E isso vai ajudar a pesquisadores lá no futuro, tá? Pesquisadores e pesquisadoras, tá bom? Então, não necessariamente porque um trabalho foi feito e não se chegou a conclusão nenhuma, é que esse documento é um documento ruim. Pelo contrário, às vezes ele também é muito bom, tá bom? Então essa é um mito, né, que precisa ser resolvido dentro dos artigos científicos, tá bom? Então nessa fase, pessoal, de resultados, tá, e descobertas, é uma fase onde você realmente tem que compactar, né, naquilo que realmente foi para aquilo que sua pesquisa foi projetada, para buscar aquelas conclusões, tá? E você precisa listar isso de maneira muito clara, muito cristalina e muito bem estruturada, né, pessoal? Com a escrita clara, com a escrita, né, enxuta, com a escrita científica, com a escrita bacana, bem estruturada, para que o seu artigo ganhe ainda mais credibilidade, tá bom? Muito bem. Logo depois dos resultados, tá, pessoal? Vem daí a parte de a última parte, na verdade, né, pessoal? Aqui na parte de resultados, você precisa também listar os resultados práticos, né, pessoal, e os resultados acadêmicos. Isso quer dizer exatamente o quê? Os resultados em termos científicos e os resultados em termos práticos, o que pode ajudar no mundo real. Tá? Então você pode, nesta parte do artigo, também mostrar, tá bom? E logo depois dos resultados, pessoal, nós entramos com as conclusões, né? Também, junto dos resultados, as conclusões finais, né, pessoal? As conclusões mais globais e que realmente trazem o resultado final e as conclusões e o impacto que isso, né? O impacto que isso gera na sociedade ou na ciência ou no mundo real. Veja que aqui na conclusão ela é uma espécie de uma síntese, né, dos resultados, das descobertas. Você compacta ainda mais, né, tudo aquilo que foi estudado nas conclusões, tá, pessoal? De maneira muito bem escrita, muito bem estruturada, para deixar a conclusão também bastante atraente para leitura, né, pessoal, para a pesquisa, tá bom? E logo depois das conclusões, né, pessoal, as referências, tá? As referências, pessoal, elas têm toda uma estrutura, né, de como se escreve as referências, né? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, ó, tem o nome do autor, tá? Tem o ano, né? Tem o ano em que essa obra foi feita, né? Tem o título, tá? Aqui, ó, que, né? Então tem o título aqui. Logo depois tem o journal, qual é o journal, o qual serve de referência, né? Que essa obra constitui, né? Então a obra
do Banuelas aqui, ela foi buscada lá no Journal of Management Business Excellence, tá? Então, o journal, ele também aumenta muito a credibilidade do documento, porque se você pega journals de excelente qualidade, obviamente que o seu documento vai ser considerado um documento de excelência, né, pessoal? Veja que até nas referências aqui, né, até nesse setor aqui, você ainda mantém, né, a questão da credibilidade. Você precisa ter credibilidade no seu documento, tá bom? E aqui, né, nas referências também, né, todo esse documento, pessoal, ele é feito, né, segundo aqui, né, segundo nesse journal aqui, as regras deste journal, tá? Então o journal tem as regras, né, para a escrita deste documento, são regras, né, como formatação de letras, espaços, né, entre linhas, colunas, parágrafos. Bom, perdão, existe uma série de procedimentos, de regras para a escrita de um artigo e publicação. Então, estas regras precisam ser obedecidas. Aqui no Brasil existe a ABNT, né, pessoal, que regimenta todas essas regras e elas precisam ser seguidas, pessoal. Se um documento não segue as regras de formatação do journal, ou as regras de formatação do seu TCC, ou as regras de formatação da sua dissertação, ela pode inclusive ser reprovada, né? Você precisará reescrevê-la, tá bom? Então, não tem jeito, pessoal. Não é opcional. Precisa estar formatado direitinho o seu documento para ganhar também credibilidade, tá bom, pessoal? Bom, então, né, pessoal, eu quis com isso mostrar para vocês basicamente ainda, né, pessoal, estou falando muito basicamente do que é um artigo, né, um artigo científico. Quando se escreve um TCC, normalmente esse TCC também segue em linhas gerais a construção de um artigo. Então eu poderia dizer que tudo isso que eu falei para vocês aqui também é válido para um TCC, para uma dissertação, tá? Sim, também é válido. Você poderia utilizar isso tudo, mas entrar mais nos detalhes, né, pessoal? Precisaria se aprofundar mais em cada um dos tópicos, tá bom, pessoal? Então, essa é a minha contribuição hoje, tá? E, novamente, né, pessoal, gostaria de pedir para vocês, né, se inscreverem no meu canal, me acompanharem no grupo no Facebook, no Lean Six Sigma 4.0, na minha página Lean Six Sigma 4.0 também, e no LinkedIn, tá bom? Lean Six Sigma 4.0, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui de artigos científicos, tá bom, pessoal? Fiquem em paz, fiquem protegidos. Um grande abraço aqui do professor Marcelino para vocês, para cada um de vocês, tá bom, pessoal? Muita luz e muita paz. Tchau, tchau.